Está no ar mais um episódio da TV Rally, cheio de conteúdo bom para vocês. Hoje vamos falar um pouquinho mais de plantabilidade, vamos mostrar um pouquinho da metodologia de campo do Rally para avaliar a qualidade de plantio e vamos também trazer dados sobre a evolução da colheita da soja e evolução do plantio do milho segundo a safra. Então tem muita informação boa, fiquem ligados. E no final tem uma surpresa, então não desconectem antes da hora que vocês vão gostar. Vamos começar o episódio de hoje falando um pouco sobre a evolução da colheita da soja e do plantio do milho segundo a safra, que esse é o tema quente do momento, é o que a gente tem debatido com os produtores ao longo das reuniões virtuais. Então a gente separou aqui alguns dados para mostrar para vocês. Vamos lá? Lembra quando a gente falava do plantio dessa safra de soja, que tinha um atraso muito grande em função daquela irregularidade climática lá no comecinho da safra? Pois bem, eu acho que é bom a gente se remeter a esses dados antes de entrar para a colheita. Porque o plantio dessa safra de soja, como a gente já mostrou para vocês, ocorreu de uma forma muito concentrada. Olha só esse dado, 67% da safra brasileira foi plantada em menos de 30 dias, muito concentrado aqui no final de outubro e começo de novembro. Qual que é a consequência disso? Uma concentração também na colheita. E olha aqui esse gráfico que a gente mostra de evolução da colheita da soja do Brasil. Se nós pegarmos o dado aqui do dia 5 de março, nós tínhamos 37% da safra colhida contra algo em torno de 49% quando a gente olha para os dados da safra passada. E esse atraso ocorre não só por conta do atraso no plantio, mas também porque a gente passou a vivenciar um momento aqui de muita chuva na colheita, atrasando e dificultando o trabalho de tirar a soja do campo. Então são esses dois fatores hoje que afetam a colheita da soja. E quando a gente traz esse dado mais para regionalmente, tem algumas considerações interessantes para a gente fazer também. Olha só o Mato Grosso. Hoje o Mato Grosso está com algo de 68% da safra colhida, dado aí de 5 de março, contra 89% da safra passada. Ou seja, tem ainda 30% da safra para ser colhida, que está toda pronta e está sendo colhida com uma condição climática muito adversa. Vamos olhar para o Paraná. Safra passada, nós tínhamos 53% da safra colhida aí no comecinho de março. Hoje nós temos apenas 25%, ou seja, tem muita soja para ser colhida no Paraná. E aqui a gente tem que colocar também um fator no Paraná, que foi o alongamento do ciclo da soja. E isso a gente percebeu ao longo do Rally. Inclusive tivemos que fazer algumas alterações nas nossas equipes, postergando alguns dias do trabalho de campo em função do alongamento de ciclo que se deu em função da condição climática adversa. A razão de eu trazer esses dados para vocês é que eu quero mostrar um impacto no plantio do milho segundo a safra. E daí a gente também separou mais alguns dados. Até aí o comecinho de março, 5 de março, tínhamos 49% da safra brasileira de milho plantada, contra 74% no mesmo período da safra anterior. Ou seja, nós temos ainda 50% da safra para plantar, que é uma safra maior. A gente tem que lembrar que nessa safra nós temos um incremento em termos de área de milho segundo a safra de quase 1 milhão de hectares. E a gente está entrando justamente num período que não é mais o período ideal de plantio de milho. Vamos dar uma olhada nos dados regionais. Mato Grosso, que ano passado tinha aí mais de 90% da safra de milho plantada, agora está com algo em torno de 70%. E olha só o Paraná, enquanto tínhamos 70% da safra plantada nesse mesmo período ano passado, agora nós temos apenas 21%. E de novo, estamos entrando num calendário de risco climático pro milho segundo a safra muito grande. Isso é algo que nossa equipe tem acompanhado no campo, tentando entender um pouquinho dessa evolução do plantio para trazer dados mais precisos para vocês. E olha só que bacana quando a gente olha para o calendário de plantio de milho e de risco climático. Nós estamos justamente aqui, na segunda semana de março. E está vendo que a gente está pintado de vermelho em vários estados aqui, que refletem justamente uma condição de alto risco para plantio do milho segundo a safra. A janela boa, a janela ideal,
que era aqui até o final de fevereiro, ela se passou, já foi. E a gente não conseguiu plantar muito milho dentro dessa janela ideal. E a razão de a gente trazer esses dados para vocês é porque brevemente iremos trazer uma nova atualização em termos de estimativa de produção para o milho segunda safra, e a gente vai ver, sem dúvida alguma, um número que já é muito abaixo daquela estimativa pré-rally, quando nós falávamos lá em 84, 85 milhões de toneladas. É muito mais factível agora falarmos um número abaixo de 80 milhões de toneladas, em função não só do atraso, mas também das condições muito irregulares de plantio. Então fiquem ligados que em breve a gente traz mais atualizações também sobre o milho segunda safra. A gente separou um trecho de uma conversa com um produtor lá de Maracaju, o Roberto, que ilustra muito bem essa fase que nós estamos encontrando agora do plantio do milho. Dá uma olhada aqui. E o plantio de milho está vindo, estou com 25% só plantado da área. O plantio está parado porque está muito molhado, não está conseguindo rodar. Estamos somente colhendo. E o plantio aqui eu iniciei dia 21 de fevereiro, o plantio do milho. Então vai ficar, que nem você falou aí, o ideal era plantar dele em fevereiro, mas vamos jogar até 5, 10 de março, vai conseguir plantar 50% da área, 40%. O restante vai ficar fora da janela ideal de plantio do milho safrinha. Não tem isso. Eu vejo geral, acho que no município aqui de Maracaju, a gente deve ter uns 25, 30% da área colhida, e de plantio de milho a gente deve estar falando uns 15% só de milho, né? Bem pouco plantado. Começou mesmo a colher segunda-feira passada, a gente está com uma semana de trabalho aí, que começou aqui na fazenda, e o município em geral está nessa faixa. Quando começou a plantar, todo mundo começou a plantar junto, então é muito parecido as épocas de colheita em geral. Ontem, dia 10, eu inclusive liguei para o Roberto para atualizar um pouquinho esses números. Ele me relatou que estão agora com 50% da área plantada, ou seja, ainda tem muita coisa, muito trabalho para ser feito, e ele está lá, ó, a milhão. Bom, como a gente já falou para vocês, o tema dessa semana é plantabilidade. E para voltar nesse assunto, a gente preparou aqui mais um ABC do Agro com o Gildomar Lindman, que vai falar aí da importância da plantabilidade. Vamos iniciar conceituando. Stand é a quantidade de plantas por unidade de área. Plantabilidade é a quantidade de sementes ou plantas com espaçamento ideal, uma perfeita distribuição por unidade de área e na profundidade correta. Uma boa distribuição das sementes e um maquinário bem regulado na hora do plantio podem garantir uma alta produtividade nas lavouras. A plantabilidade está relacionada com a distribuição espacial das sementes durante a implantação da lavoura, de maneira que os espaçamentos entre sementes e linhas sejam os mais homogêneos possíveis. Na soja, por exemplo, a ocorrência de plantas duplas e de falhas na semeadura resultam em perda de produtividade. A má distribuição das sementes diminui a eficiência no aproveitamento de água, luz e nutrientes. Além disso, pode provocar o desenvolvimento de plantas mais altas, menos ramificadas e de menor produção individual. Espaços vazios ou falhas facilitam, por sua vez, o desenvolvimento de plantas daninhas e levam ao estabelecimento de plantas de porte reduzido, com caule de maior diâmetro e mais ramificadas. O potencial de rendimento de uma lavoura é definido no momento da sua semeadura. Com isso, uma boa plantabilidade, aliada ao uso de sementes de qualidade, garantirão a possibilidade de altas produtividades. Gostou do ABC do Agro de hoje? Quer receber mais conteúdo sobre agricultura direto no seu WhatsApp? É só escanear esse QR Code que está aparecendo aqui na tela para fazer parte do grupo do Rally da Safra no WhatsApp. A gente espera você por lá. O tema plantabilidade entrou no hall de avaliações do Rally faz pouco tempo, uns 3 a 4 anos. E a gente convidou o Bruno para mostrar um pouco dessa metodologia direto do campo para a gente. Uma metodologia muito importante utilizada durante as avaliações do Rally da Safra no campo é a avaliação da plantabilidade. E ela é muito importante porque ela permite a gente entender um pouco melhor como foi a distribuição espacial das sementes durante a implantação da lavoura. Isso vai dizer muito sobre a desuniformidade das lavouras.
e até mesmo sobre o desempenho individual de uma planta e das plantas vizinhas. Agora vamos ver isso na prática, no campo, como acontece. A nossa metodologia ela é muito simples e mesmo assim ela traz muita informação bacana. A gente estende uma trena com 2 metros de comprimento e vamos falando, anotando o centímetro em que está cada planta. Assim a gente consegue ver o quão equidistante está uma planta da outra. Neste caso aqui, a gente já observa a presença de plantas duplas e aqui uma falha. Isso quer dizer o quê? Caiu 2 sementes neste mesmo local, onde as plantas que aqui nasceram, elas competiram durante todo o ciclo por água, nutrientes e luz. Ao passo que ao lado a gente teve uma falha onde já aparece uma planta daninha, nesse caso aqui a erva quente. Então isso tudo vai interferir negativamente na produtividade dessa lavoura. Bom, e agora vamos começar a contagem propriamente dita, A gente já está anotando aqui os centímetros em que cada planta está. Então vamos começar. Centímetro 8, 23, 28, temos uma falha. Centímetro 62, 72, mais uma falha. Centímetro 97 e 98, centímetro 112, 115, centímetro 132, 133, olha só, ficaram bem juntinhas essas duas, uma planta dupla. Centímetro 153, 154, também mais uma dupla. Centímetro 165, 168, já temos aqui um espaço com uma planta daninha também. Centímetro 186 e o centímetro 200. Então a gente pode ver quão desuniforme foi feito esse plantio. A gente vai agora para um rápido intervalo e na volta vamos assistir mais um trecho da entrevista com o Paulo Arbex sobre plantabilidade. Não sai daí. Somos a Rumo. Somos o Brasil em movimento. Somos mais de 9.000 colaboradores contribuindo para a nossa história. Em 2019, transportamos 60 bilhões de TKU. Somos a maior operadora ferroviária da América Latina e estamos no mundo. Por meio do nosso terminal portuário independente, o maior do Brasil, exportamos 231 navios para o exterior no ano que passou. A história da Rumo é feita de investimento em tecnologia e segurança, mas acima de tudo, somos feitos de pessoas. Somos aqueles que se orgulham trabalhando nas locomotivas, nos terminais, nos portos, nas oficinas, nas salas de comando ou de reuniões. Somos a Rumo e transportamos a economia com eficiência, segurança e responsabilidade. Sabemos onde estamos e onde queremos chegar. Com a integração de nossas áreas, de nossas operações e de nossas alianças, estamos vivendo um novo momento, mais dinâmico e estratégico. Nossos desafios nos motivam a seguir em movimento. Todos juntos, conectados e conectando o Brasil de leste a oeste e de norte a sul. O campo já vem pensando novo faz tempo. Fazendeiro virou empreendedor, empresário rural e agrônomo virou gerente. Tanto que o Santander tem 300 agências com equipes especializadas em agronegócio e com produtos únicos, como crédito pré-aprovado por 1 ano, renovável por mais 12 meses e pagamento de acordo com a sua produção. O Santander trabalha por quem trabalha no campo. Santander. Nessa terça-feira, nós realizamos uma entrevista com o Paulo Arbex, que é professor de mecanização agrícola na Unesp e doutor em plantabilidade. E a gente separou mais um trechinho dessa conversa para mostrar para vocês, justamente no momento que a gente relata aí a metodologia do Rally e traz dicas de como melhorar a qualidade de plantio. Vamos dar uma olhada?
é tentar fazer uma leitura de distribuição de plantas. Então, a gente não consegue ver na semeadura, né, quando está semeando, mas a gente consegue ver depois as plantas nascidas aí, que é um número que a gente consegue ver, primeiro, a população de plantas, mas também a gente consegue ver aquelas falhas de plantio que acabam existindo, ou de germinação, ou ainda a ocorrência de plantas duplas. E é algo que é comum ocorrer, né? A gente tenta prezar para que isso não ocorra, mas vai ocorrer, e a gente se depara com vários momentos aí de observar lavouras que têm uma distribuição de plantas mais desuniforme. E muita gente me fala assim, não, André, a soja é uma planta resistente, ela consegue compensar. Então, por mais que tenha aquela falha ali, ela vai engalhar mais e compensa, isso não é um problema. Assim, eu já escutei muito isso e eu acho que eu tendia a concordar quando a gente falava de lavouras aí de 50 sacos, 55 sacos, que era o teto produtivo que ele estava trabalhando. Agora, que nós estamos mirando lá os 80 sacos, eu não vejo que existe mais margem para esse tipo de erro. Eu acho que cada detalhe faz a diferença. Então, Paulo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e deixasse algumas referências em relação a quão importante é essa boa distribuição aí para o resultado final de uma lavoura. Perfeito, André. Então, vamos lá. Você já falou brilhantemente, você já respondeu uma parte dela, mas vamos contextualizar. Primeiro assim, milho e soja. No milho, eu errei, é uma espiga a menos e eu perco a produção, certo? E se for 2 sementes, a dupla, né? Então, a falha, eu perdi a produção. E a dupla, as duas plantas ali não vão dar o peso de uma espiga normal, tá? Então, já é importantíssimo. No milho safrinha, acabou, né? Acabou, não tem discussão. Na soja, ó que louco, né? A turma vai falar assim, não, a soja compensa. A soja compensa, que nem você falou, a soja compensa, posso colocar qualquer número. Isso aí era com os materiais que a gente tinha antigamente, André. Com os materiais que a gente tinha antigamente, com as cultivares que a gente tinha antigamente, com as cultivares hoje, na maioria delas, né? Maioria delas não tem, senão não teria uma população. Eu falo assim, todo mundo, coloca 15 sementes por metro. Então, se eu tenho uma população correta em cada região, que eu tenho posicionamento, né? Eu tenho posicionamento de cada variedade e falo assim, viu? Aí para sua região, essa variedade X aqui é 12 sementes por metro, viu? Essa variedade é 20 sementes por metro. Se não tivesse importância a distribuição da planta, a gente não teria isso, tá certo? Então, contextualizando, é claro que o efeito não é tão grande igual do milho, né? Não vamos ser, nós temos que ser técnico. O efeito não é, no milho é muito maior. Porém, na soja tem esse efeito também. Por isso que eu devo ter a distribuição. E quer ver? Tanto é verdade isso que como que a gente trabalha? A gente trabalha mais uma vez avaliando. Se você avaliar o CV, né, o coeficiente de variação da distribuição da soja, por que será que o coeficiente de variação, quanto maior, eu tenho menor produtividade? Por que será que com o coeficiente de variação a 60, 70, que é o comum que a gente vê pelas roças aí, vai lá, a produtividade está lá embaixo? Então, quer dizer que tem um aspecto de distribuição de plantas, né? Tem esse aspecto de distribuição de plantas, então, vai lá, quanto mais capricho, quanto menor você vê, quanto melhor distribuídas essas plantas, e é uma lógica. É uma lógica. Onde eu tenho 2 plantas, uma vai competir com a outra. Isso aí é elementar, né, André? Quando eu tenho uma planta do lado da outra, elas vão competir, as duas vão competir por luz, vão competir por nutriente, por água, por tudo. E aonde eu tenho vazio, ou seja, onde eu tenho falha, o que vai acontecer? Não tem um banco de semente de planta daninha ali? Além de eu estar perdendo espaço, né? Estou perdendo espaço, estou perdendo produtividade, ué. Se não fosse assim, eu plantava 10 plantas por hectare e cada uma dava uns pezão, dava umas árvores. Não é isso. Então, cada espaço que eu perco produtividade. E segunda coisa, tenho adubo, tenho água, tenho luz, planta daninha vem que nem cabelo. Então, esses 2 fatores já justificam de eu ter uma
de eu ter uma distribuição homogênea, tanto no milho quanto na soja. A entrevista completa com o Paulo Arbex, que foi um bate-papo de responsa, está disponível em todas as nossas redes sociais e também no SafraCast, que é o podcast oficial do Rally, disponível em todas as plataformas de streaming. Vamos dar uma olhadinha nos trabalhos de campo dessa semana? O Gildomar, que está coordenando a equipe 18, que está avaliando a região do oeste da Bahia, traz algumas informações para a gente. Equipe 18 pronta para sair aqui de Poços. Primeira tarefa do dia, vamos dar uma analisada na rota. Estamos aqui, Lucas Soli, engenheiro agrônomo convidado, Daisy Deuner, direto da UDESC de Lages, Edu Monteiro, nosso grande fotógrafo. E é isso aí, equipe 18 vai rodar a Bahia, estamos aqui saindo direto de Poços. Vamos com tudo, pessoal, bastante coisa para fazer. E é isso aí, nos vemos na estrada. O Rally da Safra avalia a plantabilidade das lavouras aqui na cidade de Poços. E nessa lavoura aqui nós percebemos que a distribuição ela foi bem uniforme nas linhas do plantio. Então demonstra aí que, aliado à semeadura que foi feito aqui no plantio direto com a cultura anterior, que foi algodão, o produtor teve aí uma boa distribuição com uma boa regulagem da sua máquina. Aqui a gente verificou que existe uma alta infestação de mosca branca. E aqui um dos seus danos, que é a fumagina, que fica sobre a folha. Um dos maiores aliados do produtor rural é a palhada que fica de cobertura. E aqui nós podemos observar que tem uma ótima palhada da cultura anterior, que foi mileto, confirmando com uma planta tiguera. Quando levamos em consideração uma boa plantabilidade, a gente espera sempre encontrar esse tipo de distribuição. 1, 7, 16, 25, 31, 39, 49 e assim sucessivamente. A gente percebe que de fato a semeadora estava bem regulada e o plantio aconteceu dentro do aguardado. E agora eu me despeço de vocês, essa foi mais uma edição da TV Rally, mas semana que vem tem mais e vamos falar sobre plantas daninhas. Fiquem ligados! Para você que ficou conectado até agora, vamos revelar a nossa surpresa. Tá vendo esse QR Code? Dá um scan que você vai conseguir acessar em primeira mão o e-book que nós preparamos sobre plantio direto. Tem muita coisa boa lá. Valeu, abraço!